de governança corporativa da América Latina apresenta Jobcast. Vozes que inspiram, ideias em movimento, conteúdo direto da fonte. Acompanhe essa jornada em jobcongress.com. Oi, pessoal. Sou a Nathalie Martins, eu sou diretora da NR Marketing, né? Agência patrona ali que vocês vêm assinando os vídeos, assinando ali o site, né? A gente que está ali por trás também da questão da produção, né? Das artes, né? Dos vídeos aqui, para deixar o job bem bonito, né? Com a apresentação bem bacana também para vocês, tá? Nós estamos aqui com as convidadas especiais, né? Do Job Congress, que é a Lorena Oliveira, tá? Que ela é a diretora executiva do Grupo Metamorfose, e a Renata Jacobina, é diretora da RJ Assessoria Jurídica Internacional. Vocês já assistiram alguns episódios aqui do nosso Jobcast e sempre estão trazendo ali pessoas muito importantes, né, que estão envolvidas dentro do nosso congresso. Então, hoje, mais que especial, elas vão trazer um pouquinho de como surgiu a ideia do Job Congress. Podem se apresentar, né? Sim, claro. Então, eu sou Lorena Oliveira, diretora executiva do Grupo Metamorfose, que está no momento como realizadora do evento, né, a empresa realizadora, e a gente tem uma expectativa bem bacana com relação ao Job Congress, a gente já vai apresentar para vocês, mas contando um pouquinho da minha história, né, eu vim por veículos, né, na minha trajetória, né, trabalhei muitos anos em veículo, em televisão, em rádio, jornal, né, tanto em Salvador, Bahia, que é a minha terra natal, quanto em outras cidades do Brasil. Passando disso, percorri muitos anos ali na Câmara Americana, né, realizando muitos eventos, desde a época que no Brasil só quem fazia evento corporativo era a Câmara Americana, né, a gente fazia de vários nichos, né, tanto para o business, que envolvia logística, como a parte empresarial de gestão, de RH, de como todo o funcionamento acontecia. Então, já tem muitos anos, né, que estou na área de evento, praticamente 16 anos aí atuando com produção, coordenações, e hoje, né, diretora do Grupo Metamorfose, que é uma empresa que já vem se desenvolvendo tanto no Brasil quanto fora, né, em muitas cidades aqui do Brasil, a gente já vem realizando produções aí, tanto da área do agro, como de energia solar, inovações tecnológicas, né, eventos de grandes relevâncias, né, para o público corporativo. No mais, estou aqui com a minha sócia, que é a Renata Jacobina, ela vai contar um pouco sobre ela, sobre a trajetória dela. Boa noite, sou Renata Jacobina, como a Loi falou, né, eu sou formada em Direito, Administração e também sou psicanalista. Eu sou diretora da RJ Advocacia e Consultoria Jurídica Internacional. Continuo atuando também no Brasil, né? Isso é importante para que vocês saibam. Continuo com as parcerias, atuando no mercado brasileiro. Aqui nos Estados Unidos, cada vez mais apaixonada também por essa área de imigração, direito imigratório. Tive na Band recentemente, falei do Job Congress e também um pouco, né, sobre essa questão de imigração que causa muita curiosidade nas pessoas. Então, assim, sempre fui apaixonada por gente. Teve um tempo que eu também, como eu falei que eu sou formada em administração, eu fiz um estágio no setor de eventos no antigo Autumn Palace Hotel. Então, essa área, para mim, sempre foi uma área apaixonante, maravilhosa. E eu tento unir direito, né, pessoas, porque, na verdade, o direito ele está sempre tentando resguardar e proteger o direito das pessoas. E, ao mesmo tempo, também com essa parte, né, da psicanálise que eu fui estudar, tentar entender um pouco da questão da mente, da saúde mental. E, hoje em dia, as pessoas vêm muito nessa questão, e a gente acha que quando chega um ponto que a pessoa está adoecida mentalmente, já é algo assim extremo. Não, temos que ter muito cuidado com isso, porque boa parte da população, e quando eu falo boa parte, é um número significante de pessoas que apresentam sintomas, né, que apresentam sinais de ansiedade, entre outros, e assim, o Job Congress, para mim, está sendo maravilhoso ser sócio da Lorena no Job, mas, assim, vou deixar para as perguntas e quem quiser depois saber mais pode nos acompanhar. Então, pessoal, aproveitando, né, já que a gente está tão íntimo aqui, Job, queria entender o que é o Job Congress, né? Queria que vocês me explicassem um pouquinho para o pessoal, né, para quem está chegando agora. Maravilha. O Job, a sigla Job, significa Journey of Business, né? É a jornada de negócios. Então, nesse processo de construção do Job, a gente tem essa missão de impulsionar a governança corporativa nessa jornada empresarial, né? É justamente esse ponto que a gente traz com relação ao empreendedorismo sem maquiagem, né? Onde a gente sabe que governança tem um dos pilares principais, que é a transparência, a equidade
sustentabilidade, né? É aquela questão de responsabilidade corporativa que a gente traz para os processos. E quando a gente construiu esse processo do Job, foi justamente pensando nessa questão, né, de trazer um evento à tona, um evento a gente pretende levar como referência, né, nessa questão de governança corporativa, mas que tem ali um foco no engajamento, né, principalmente nesses 5 pilares que a gente também vai destrinchar um pouco e que com certeza vocês que estão nos acompanhando já viram muito a gente falar, que são os pilares que mais movimentam, né, a economia. A gente vai estar focando na energia, no agro, saúde, educação e inovações tecnológicas, que são os pilares ali que vêm fomentando os processos de sustentabilidade nos negócios a longo prazo, né? Então, somente pelo fato da gente perceber que muitas empresas, elas não têm tanta performance no processo de tomada de decisões. Então, a governança, ela vem muito para atuar nesse setor, né? Para atuar nessa questão de auxiliar essas empresas a terem essa sustentabilidade, essa transparência, né? Focar também nesses pontos para que os gestores, né, os tomadores de decisões ali que estão à frente, eles consigam, de uma certa forma, tomar decisões mais assertivas, né? Consigam integrar ali seus funcionários, independente de cargo, de função, mas que esteja tudo ali muito coeso, né? Dentro desse processo de governança nas situações ali corporativas. Muito, muito importante mesmo esse assunto. Até aproveitando ali que você fala sobre a governança, se vocês puderem explicar também o que é a governança corporativa, né? Que é o foco ali do Congresso. Eu vou até fazer um parêntese aqui para uma coisa que a gente nem comentou ainda, mas eu formei, né, lá atrás, anos atrás, em 2012, eu formei em comunicação, né? Então, comunicação social abrange vários segmentos, né? Vamos dizer assim, e é um dos pilares mais importantes, assim, para o processo organizacional. E nesse processo de construção do Job Congress, foi muito importante essa minha aliança com a Renata, porque pelo fato da Renata ser da área, né, do direito, o direito é o que abrange muito essa questão de compliance, de governança corporativa, né? Então, a gente trazendo a governança corporativa para o meio, né, governamental, para o meio corporativo em si, é algo que casam as duas profissões, né? Tanto comunicação quanto direito. Mas foi importante eu fazer esse link para que vocês também entendam de onde veio essa parceria, né? A gente uniu o útil ao agradável e estamos aí trilhando juntas nesse processo. Isso, então vamos lá, vou tentar explicar assim de forma simples para vocês um pouco, né, do que é a governança corporativa, que na verdade nada mais é do que englobar políticas e práticas que visam garantir que as empresas sejam dirigidas de forma eficaz, de forma responsável, ética e transparente, né? Lembrando sempre que essa questão da ética e transparência, ela busca também aliar os interesses de acionistas, de executivos, de funcionários, na verdade de todos, que englobam, né, as empresas. Então, assim, o direito, a gente aprende no direito, eu acredito que em todas as profissões, prezar sempre pela ética e transparência. Daí nós trazemos também os princípios, né, da governança corporativa, que eu acho importante aqui abordar para vocês. Então, temos, mais uma vez, né, um dos princípios é a transparência, que as empresas devem promover sempre de forma, né, partindo do princípio da publicidade, de que todos tenham conhecimento e controle do que está sendo feito, realizado por aquela gestão que está à frente da empresa. Temos também o princípio da equidade, que é o princípio que deve tratar todos de maneira imparcial e de forma justa, seja ele acionista, com maior percentual ou menor percentual, né? Esse princípio da equidade, ele preza por isso. A responsabilidade também, na questão da prestação de contas, a prestação de contas ela deve ser aberta a todos. Como eu falei para vocês, eu também fiz administração, então a questão do balancete, né, do balanço anual, mensal, deve ser deve ser sempre disponibilizado de maneira mais fácil e acessível a todos possível. Aí temos também a questão da responsabilidade corporativa, né? Que a empresa ela deve arcar com toda a sua responsabilidade nas ações e suas consequências. Então, esses princípios são bem importantes. E aí eu trago um pouco para a questão do direito. Tá, mas aonde entra o direito especificamente? Na verdade, o direito ele sempre anda lado a lado com a governança, né? E aí nós temos a questão muito do direito empresarial, onde nós podemos falar da estrutura societária, que visa garantir a todos os sócios que tenham tudo muito bem estruturado, a parte de criação, de logo, registro, a responsabilidade dos administradores, a proteção dos acionistas, né, que é aquela questão que o direito empresarial conversa muito, isso é de muita importância para as empresas, porque incluindo a questão, né, como eu já falei, de divulgação, de informações para que todos tenham acesso ao que está sendo desenvolvido pela gestão da empresa, garantia do direito de voto, e a questão também do compliance, né, que é um papel crucial para garantir que todos esses conjuntos de procedimentos e medidas sejam realmente cumpridos, né, juntamente ali perante a lei, aos registros e as normas, tanto internas quanto a legislação geral.
A gente via muito empresas onde tinham empreendedores somente capacitados, né? Empreendedores com currículos ótimos, né? Com vivências, né, em outros lugares, até fora do país, atuando aí com um currículo bem recheado, porém, na prática, eles estavam ali ou numa organização que não valorizava o capital humano, né? Que hoje a gente vê muito isso. Às vezes a organização quer tanto ver qual é o retorno que a gente está tendo aqui, que não olha ali que o que vai muitas vezes trazer a lucratividade é você valorizar seu capital humano. É você perceber que a produtividade ela cresce quando o capital humano é valorizado. E é óbvio que o gestor ali ele precisa ter um olhar crítico para saber até que ponto ele vai equilibrar, né, ali esse processo de valorização. Só que a governança ela traz justamente isso, né, esse olhar mais, como é que eu posso dizer, mais clínico, né, dentro desses processos, porque é onde eu trago aqui o que a Renata falou, é a transparência. Né? Além da equidade, a gente tem a transparência. Né? Como a Renata falou, a governança anda muito, né, passo a passo, paralelo ali com o direito, justamente por conta disso, da transparência, né, de tudo ser muito certinho, de acordo com a lei. Então, até que ponto as empresas podem ter esse olhar de governança corporativa, né? Ou seja, todo esse processo de transparência, de equidade, só que no olhar dentro da empresa. Então, dentro do Congresso, a gente está trazendo escritórios de contabilidade para poder falar como é que funcionam esses tributos, né? A gente está trazendo órgãos públicos e privados para poder explicar como é que eles atuam ali, como é que a contabilidade atua, o que é que isso impacta junto à Receita Federal. E além de trazer todos esses princípios base que tiram essa maquiagem do que é empreender, né? A gente consegue fortalecer tudo isso com a governança. Quem está iniciando esse processo precisa entender que é simples abrir um CNPJ, mas o grande desafio hoje, que não é tanto abordado de forma clara e transparente, é justamente essa sustentabilidade, né? Essa constância. Como é que essa ideia vai se manter? Né? É justamente essa pergunta principal que o Job Congress traz para os telespectadores aí e as pessoas que vão estar conosco presentes no evento. Muito importante, viu, Lorena, você ter tocado nesse assunto, porque vários empreendedores, né, várias pessoas são estimuladas a abrirem seus negócios, só que lembrando sempre que tudo tem que ser feito de forma responsável. Por isso que o direito vem para dar esse amparo legal, porque assim, não é só abrir um CNPJ, né? Como é que vai funcionar? Eu vou ter sócio, não vou ter sócio, vou ser empresário individual, não, e assim, aí vem a questão dos tributos, né, dos impostos, porque assim, muitas vezes a pessoa abre toda empolgada, com aquela vontade de fazer acontecer, de colocar o negócio para frente, o que é válido, ok? Mas no decorrer do tempo, a questão também que a Lorena abordou, muitas empresas enfrentam problema de sustentabilidade, de conseguirem se manter no mercado, né, durante a médio e longo prazo. Então, aí vem as questões de que, e agora, como é que eu faço para fechar a empresa de maneira legal, de maneira correta? Porque muita gente abre empresa, acaba abrindo, depois não sabe como realizar o fechamento dessa empresa e, de repente, é pego de surpresa com um processo movido pela prefeitura ou pelo Estado, porque a empresa ficou devendo uma taxa de licenciamento ou qualquer outro imposto ou tributo que seja da esfera municipal, federal. Então, assim, no Job Congress, tudo isso será trazido de maneira bem clara e explícita para todos que têm, né, tanto a vontade de empreender, quanto para aqueles que já estão no mercado e querem melhorar cada vez mais. Qual foi a motivação de vocês, né, de investir nesse projeto? Essa motivação nossa, ela partiu muito diante do que a gente falou, né, dessa questão do empreendedorismo sem maquiagem, né, e também para que a gente possa levar cada vez mais para as empresas o quanto é importante a constância, né, dizem, né, aí muitos escritores, né, falam que o sucesso é resultado de uma constância, então a gente promove muito isso, né, nesse evento, essa questão de que as empresas, vamos dizer assim, a empresa quer expandir, quer ir para uma outra filial, quais são os próximos passos, quais são os prós e os contras, quais são os cálculos de risco, né, então é isso que vai gerar uma sustentabilidade, né, e também o fato da gente focar também nesse amadurecimento gerencial, né? Até que ponto a gente promove uma pessoa e essa pessoa vai ter ali um amadurecimento a ponto de liderar não somente por capacitações técnicas, mas também por experiências práticas, né? A gente traz muito essa questão de vivência e isso pode ser muito visto até pelos nossos convidados, né? Os palestrantes do Job Congress que já começaram a ser divulgados ali nas nossas redes, no Instagram, são palestrantes que eles são chão de fábrica, né? Eles vão contar o que de fato acontece. A gente estava até no podcast passado, na edição do episódio anterior, com
o CEO, né, da Cubo Tecnologia, e ele explicou muito transparente. Uma situação, ele trouxe um exemplo, inclusive, de um projeto que ficou 10 anos no papel, né? E que ele tentou ali de várias formas, contratou, recrutou. Então, abrir uma empresa não é só você ter um capital, onde você vai recrutar e aquelas pessoas vão fazer a sua ideia funcionar, né? Não é só isso, né? Existem várias coisas. Além da gente ter uma margem de concorrência muito grande, a gente tem também, né, o processo de avanços tecnológicos que, às vezes, uma empresa é familiar, não se adapta, né? Às vezes a empresa vem num processo bem tradicional e precisa também sofrer essa transformação. Então, esse processo da gente investir também no Job E-Commerce foi muito para trazer esse olhar clínico, né? Essa visão gerencial analítica. E isso foi muito percebido, né? Eu que viajo muito produzindo eventos e gerenciando alguns projetos, tanto dentro quanto fora do Brasil, os empresários eles sempre falavam das mesmas coisas. Nossa, Lorena, às vezes eu vou para o evento e escuto as mesmas coisas. Às vezes eu estou ali conversando, trocando um network com um empresário que está me dizendo a mesma coisa, no sentido de, senti falta de algumas coisas aqui no evento. Eu já vi esse fulano falar em outro lugar. Então, assim, as empresas estão passando por um processo de evento muito engessado, né? Onde eles pegam a crista da onda e falam assim, vamos lá, vamos falar de IA. Beleza, mas como a gente vai falar? Não é o que, é como. Né? Porque o que é o assunto? Vamos ali falar sobre inteligência artificial. Mas não é só falar sobre o chat GPT ou como isso veio facilitando as vidas. É trazer exemplos reais de empresas que investiram e quebraram com isso, né? De empresas que se uniram e conseguiram um apoio de algum edital para desenvolver uma ideia. É trazer empresas que incubam projetos iniciais. Então, a gente a gente parte de um princípio muito assim, Nathalie, de buscar a raiz da situação, né? A gente vai falar de empreendedorismo, mas é só falar de abrir empresa? É só falar de ter uma ideia? Ou a gente vai dizer o porquê que as empresas estão quebrando? E qual que é o melhor caminho de se seguir? Né? E quando eu digo qual é o melhor caminho de seguir, não é que exista uma fórmula, mas a partir do momento que a gente traz empresários com visões interregionais, né? A gente vai estar trazendo empresários de vários lugares do Brasil, a gente está trazendo visões diferentes. A gente vive num país onde as empresas funcionam de forma diferente em cada região. Né? Embora elas estejam ali também com filiais em determinadas cidades, mas a gente sabe que existe esse impacto regional. Então, trazer a raiz disso, trazer essas empresas que vão, de fato, levar ao público a sensação de, nossa, essa história já aconteceu comigo. Ou, nossa, olha, meu sócio já passou por isso. Nossa, eu estou quase nessa situação, mas posso reverter aqui por determinada situação. Então, trazer insight, né? E foi isso, né, Renata, que motivou muito a gente por queixas, né? As pessoas ali sempre reclamando. E Renata bem sabe porque queixa é com jurídico mesmo, né, Renata? Exatamente. Reclamação é com jurídico, né? E, assim, toda essa questão que a Lori trouxe vai ser abordada no Job Congress, porque a gente não quer trazer simplesmente mais do mesmo ao palco, né? Aquelas fórmulas mágicas de 10 passos para você ter sucesso, 10 passos para você se tornar rico, 10 passos para isso, para aquilo. Então, assim, a gente quer realmente mostrar os caminhos, não é que da noite para o dia você vai ficar rico e nem trazer uma fórmula mágica, como a gente já falou aqui, mas é trazer pessoas com experiências, com bagagens, com cases. Olha, eu abri uma empresa, eu fui por esse caminho, tive dificuldade em determinado aspecto. Então, assim, são cases, são experiências levadas para que você possa se identificar. Se você, no momento, estiver passando por alguma dificuldade, saber que caminhos tomar, que medidas tomar, para poder a sua empresa alavancar ou se manter no mercado, melhorar, porque todo mundo quer melhorar. Esse tem que ser o objetivo de todo mundo, de qualquer empresa, né? Não só na questão de lucros, mas eu falo também assim, na questão de melhorar enquanto ver o seu funcionário com potencial. Então, vamos investir nele, vamos despertar, né, para que ele cresça mais, para que ele possa produzir, para que ele possa agregar à empresa. Então, no Job Congress, nós iremos trazer muitos empresários renomados de várias regiões do país, como a Lori falou, e para ser realmente assim de grande relevância para todos vocês. Então, para quem está passando agora por esse vídeo, o evento vai ser de 6 e 7 de agosto, em Salvador, né, na Bahia. Tem pretensão, né, de terem outras edições, né, vai ter em outros estados, né, em outros locais aí?
Ah, sim, Nath. Inclusive, já temos outras edições, né, já engatilhadas, mas quando eu falo assim, engatilhadas, não é só na parte do planejamento, não, é na parte tanto do planejamento quanto das ações, né? Inicialmente, já temos a próxima edição, que será na região norte do país, né? Uma região tão importante para todos nós, para o país inteiro, que o Brasil é composto, né, por 5 regiões, e muitas vezes a região norte ela é esquecida, né, por muita gente. Mas, assim, trazendo essa importância da região norte, porque, por exemplo, eu conheço várias empresas do sul e sudeste que vão para a região norte, né? Não só ali pelaquela questão da fronteira, da Zona Franca de Manaus, não só por isso, mas também porque a região norte ela é riquíssima, né? Ela é riquíssima em produtos naturais, em outros produtos que são de extrema importância para que várias empresas se façam permanecer no mercado, muita questão de importação, exportação. O açaí hoje é algo que movimenta muito, né, a região. E assim, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos e se você olhar para todo lado tem um quiosque de açaí, sabe? Então, assim, obviamente que tem a particularidade, né, do açaí na região norte, mas a importância de fazer com que a região norte ela seja vista, ela seja lembrada também como grande fomentadora, né, do comércio, da importação, da exportação, não só a questão do açaí, também tem a questão da madeira, né, que muito alimenta aí muita indústria, e também a gente traz a questão da responsabilidade socioambiental, né, porque não é só chegar, explorar, fazer produzir, exportar, né, os produtos, então tem toda essa preocupação, porque o Job Congress, ele é um evento, ele é um congresso também que, como já foi dito lá, prezar pela equidade, não só entre as partes, né, das empresas, como a gente pensa muito, mas também dos grandes empresários. Eu estou ali naquela região, eu estou explorando aquela região. O que é que eu posso também fornecer para o público local, né? As pessoas que vivem ali à margem. Eu posso fornecer emprego, porque se eu puder fornecer emprego ali, aproveitar a mão de obra local, é muito benéfico e fazer também com que a região prospere. Então, Job Congress, nós temos essa consciência, tudo isso será abordado, toda essa consciência será trazida no Congresso para que seja despertado cada vez mais e mais dos empresários que pensam ali, né, em explorar a região norte ou investir em alguma coisa. Então, temos sempre essa preocupação e mostrando pontos da importância de cada região. Temos também, viu, Nath, já uma edição programada para ocorrer aqui nos Estados Unidos, tá? Na Flórida. Assim, uma coisa que desperta muita curiosidade nas pessoas é essa questão, né, que os Estados Unidos vem passando por uma transição de governo, mas, assim, é importante também filtrar tudo que está sendo divulgado e como realmente está acontecendo, né? Eu que estou aqui, por exemplo, na região da Flórida, não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, que em outras regiões não esteja acontecendo isso, tá? Não presenciei, não tive conhecimento, né, dessa questão da imigração, de que as pessoas estejam sendo deportadas, né? Obviamente que tem todo um trâmite legal, porque não é o foco aqui, mas eu vou fazer só um parêntese. Mas, por exemplo, se você entrou de forma ilegal no país, né? Vou citar aqui a que é mais comum, pela a fronteira do México. Então, antes de mais nada, pela legislação, você cometeu um crime, né? Você não matou, mas você infringiu uma lei. Então, e lembrando também que os Estados Unidos, embora tudo seja veiculado de forma distorcida no mercado, né? A questão também de que muitos empresários continuam investindo aqui. Por exemplo, hoje eu tive uma reunião com o pessoal do setor imobiliário e, assim, empresários de grande porte, construtoras investindo em Miami, né, com grandes projetos que já saíram do papel, apartamentos e casas que já estão sendo vendidas, que já foram vendidas, e, assim, o mercado não para. Então, é uma coisa, assim, a se pensar, né? Então, assim, os Estados Unidos estão sempre nessa constante movimentação de mercado, ação, mas, assim, é ainda um mercado com muito potencial. Então, a nossa terceira edição já está programada para acontecer aqui, e já temos alguns parceiros, já contamos com o apoio de alguns parceiros. Não vou ainda divulgar, né, por questões éticas, mas eu posso garantir a vocês que já temos aí mais 2 edições. Isso, Renata, sem contar que é uma coisa bem importante, né? Quando a gente conversou com alguns empresários que vão trazer cases para essa edição do Job Congress, a gente fala muito sobre governança perante as transformações que acontecem diante a crises, né? Como é que você mantém uma sustentabilidade corporativa passando por uma pandemia e passando por uma mudança de governo? Então, é justamente por esse ponto que a gente busca fazer edições também na fronteira, né, do Brasil, que é a segunda edição do Job Congress em junho de 2026, em Manaus. Então, como levar uma segunda edição para abordar temas que vai engrandecer ainda mais o processo de governança corporativa, né? Além da gente estar explorando já esses 5 pilares, a gente vai estar trazendo também empresas que toquem em assuntos que
precisam ser, né, cada vez mais fomentados dentro do universo corporativo. Sim, e é muito relevante, Lori, você ter tocado nesse aspecto, porque a economia americana, né, ela vem passando atualmente com a mudança de governo, vamos dizer, por mudanças, né? Aparentemente, fica como se fosse um sobe e desce, o que é divulgado para o mundo inteiro. Mas, assim, gente, a minha experiência de que estou morando aqui há 2 anos é a seguinte: por mais que pareça que o mercado está totalmente instável, eu vou ao mercado e eu consigo fazer o mercado, sabe, com o mesmo valor que eu gastava no governo passado. Então, assim, essa questão de gerir, como está sendo gerido um governo, né, de uma potência mundial, como é que as coisas são, porque por mais que o Trump divulgue decretos, né, tem essa questão da economia, da governança, de como é que tudo está sendo gerenciado dentro do país. Perfeito, gente. Então, esse também é um ponto, né, que vocês já estão comentando bastante sobre essa questão, né, da relação com o mercado americano, né, até mesmo a realização ali da terceira edição, né, já internacional. Qual que é o mote, né, dessa questão de ser uma vitrine internacional, né, e também o formato do evento ser uma bilheteria que não é aberta, né, ao grande público? Qual que é a intenção, assim, por trás disso? Então, justamente isso. A questão da governança que a gente vem trazendo aqui é o que foca, né, o que tange muito a questão ali de sustentabilidade corporativa, focando na transparência organizacional. E quando a gente fala de transparência, a gente traz a transparência também na prática. É um evento onde a gente vai trazer um tema muito forte e pouco debatido, né, de forma assim enfática, vamos dizer. A governança, como eu disse, ela é falada dentro do direito por muitos e muitos anos. Existem aí instituições de governança corporativa, já existe. Mas evento que foque só na governança corporativa, com esses pilares que a gente vai estar trazendo, vai ser inédito. E pelo fato de ser inédito, a gente fez vamos dizer, uma peneira ali para que justamente isso seja fomentado. Tudo que vai ser discutido dentro do Job Congress vai ser de livre acesso para as pessoas assistirem pós-evento, né? Eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente, mas a gente vai ter uma transmissão ao vivo da Band conosco, né? Ali entrevistando os palestrantes, e tudo que for gravado e discutido internamente ali nos palcos do Congresso vai ser compartilhado posterior ao evento, mas a gente guardou esse momento justamente para que a gente consiga fomentar cada vez mais, né, esse processo onde a gente fecha a bilheteria. E quem são os convidados? Os convidados são as pessoas que acreditaram no projeto. Os convidados são são a lista de convidados das nossas alianças estratégicas, né, dos nossos apoiadores, dos nossos parceiros e patrocinadores, porque certamente eles vão estar ali levando para o evento pessoas que, dentro da credibilidade deles, são pessoas que vão fomentar ainda mais o tópico de governança, né, que é uma dor que vem sendo enfrentada aí por muitas organizações. Né, Laura, essa questão de falar da bilheteria não ser aberta, justamente tanto para valorizar as pessoas que apoiaram o Job Congress desde o início, tanto quanto alinharmos com a questão do tema, né, governança corporativa. Então, nosso foco nunca foi, desde o início, que a bilheteria fosse aberta, porque a gente quer que esse tema realmente seja tratado de maneira séria, seja filtrada, para que todos aqueles que estejam lá no evento, que entenderam o propósito do Job Congress, que estão conosco desde o início, tanto nossos patrocinadores como apoiadores, como associações que estão conosco do país inteiro, porque assim são pessoas que entenderam o propósito do Job Congress, analisaram, tiveram a oportunidade de analisar o material e se identificaram realmente com tudo que o Job Congress vai abordar. Então, assim, desde o início, nosso pleito nunca foi de bilheteria aberta, pelo menos não nas primeiras edições, porque nós queríamos parceiros alinhados com os nossos pensamentos, com os nossos propósitos, com os nossos objetivos e com a nossa maneira, né, de poder se sentir segura de quem estará ali no palco falando, pegando o microfone, é responsável por toda aquela mensagem que vai passar, e não só a mensagem, também por toda a experiência que vai passar, de como foi lá quando começou, como construiu, como se consolidou. Então, assim, nós sempre tivemos essa preocupação, né, em relação Sim. à realização do Job Congress. Tanto que nessa primeira edição, a gente usou justamente essa questão de vitrine para que as pessoas elas consigam assistir posteriormente algo fomentado de forma responsável. Quando a gente faz uma estreia de algo,
né, que ainda não foi comentado, a gente não pode abrir tanta margem para opiniões, né, de diversos níveis. A gente precisa estar elevando o padrão dessa discussão, né, e tendo a equidade de padrão, porque também tem esse ponto. De repente, como é que eu coloco ali um presidente de uma empresa para falar de governança com pessoas que não dominam o tema, né? Fica desconexo. Mas isso não quer dizer que a gente não vai abrir para que essas pessoas que ainda estão em processo de desenvolvimento na área ou de algum segmento específico que envolva a governança, de ter acesso a esse material. Então, a gente vai gravar, né, todo o conteúdo, depois vai estar disponível nas redes, todas as palestras, todos os painéis e debates, né, e além disso, a gente vai ter a transmissão ao vivo que eu comentei. Mas essa questão é justamente para isso. Porém, a segunda edição vai continuar sendo vitrine, porém a gente vai ter ainda, né, um plus, né, com relação à primeira, porque a segunda edição em Manaus, a gente já vai ter expositores, né, coisa que a gente também restringiu para essa primeira edição. A gente não vai ter stand nem expositores para a primeira edição, justamente para isso ser fomentado e estreado, né, de uma forma mais seleta. Na segunda edição, a gente continua sendo vitrine, mas a gente consegue ampliar um pouco mais o público e também abrir a parte de visita para os expositores, né? A gente vai transmitir ao vivo, mas os debates eles vão continuar sendo como um processo de vitrine. Mas, assim, é um formato que a gente acreditou ser bastante importante por a gente estar, né, dando um pontapé aí de estreia. Até ressaltando esse ponto que vocês tocaram, né? O ir, né, a essas pessoas que acreditaram ali no projeto desde o início, essas pessoas, né? Vocês podem compartilhar com a gente também, quem que teve ali na concepção da ideia do Congresso? Com o maior prazer, Nath. Então, assim, desde o início, né, eu quero falar, ressaltar aqui o nome do Raimundo Henrique, né, que ele é CEO da Cubo Tecnologia, porque o Raimundo vem conosco nesse projeto desde o início. Né, Foi a nossa primeira reunião, né, Renata? Desde a nossa primeira reunião. Então, Raimundo Henrique, da Cubo, foi uma pessoa que acreditou, que incentivou, sempre esteve conosco em tudo que ele pôde auxiliar, em indicação de nomes, indicação de outras empresas. Então, assim, o Raimundo é de fundamental importância, eu acho fundamental destacar isso aqui. Tivemos, logo desde o início, o apoio da Cecília Queiroz, que ela é reitora da Uninasal. Então, assim, como eu falo carinhosamente, a Ceci sempre estendeu as mãos, né, para a gente, sempre esteve junto, também movimentando, inclusive, pessoas do setor público, né, órgãos do setor público, setores, né, públicos, para que a gente pudesse engrandecer o evento, fortalecer o evento. E o Gandarella também, né, que é o Eduardo Gandarella, que ele é o CEO da que também esteve conosco desde o início, então eu acho bem importante. Temos outros parceiros, temos outros apoiadores, né? Obviamente no nosso site tem todo mundo, mas aqui não dá para falar, então, assim, principalmente o Raimundo Henrique, né, que acreditou. Quando o projeto estava lá nascendo, como eu falei, né? Então, Raimundo, o Gandarella da Unipessoa e a Cecília da Uninasal são pessoas que estão conosco desde o início. Se a Lori quiser sobre mais alguém, fica à vontade, mais alguma instituição. Não, aqui do iniciozinho mesmo, assim, lá 2 anos atrás, quando começou o processo de planejamento do Job Congress, foram as 3 pessoas que mais incentivaram, apoiaram, compraram a ideia, né? Inclusive, são os 3 patrocinadores do evento, né? São pessoas que, de fato, apostaram de diversas formas. Então, deixo aqui meu agradecimento, assim, sou extremamente grata a esses parceiros. Obviamente que no decorrer da nossa jornada, a gente teve vários outros que acreditaram, né, no nosso processo, na nossa ideia principal, né, justamente por entenderem, né, o propósito da governança como um ponto essencial, né, a ser explorado nesses processos de sustentabilidade corporativa. Então, deixo aqui meu imenso agradecimento para eles e para todos, né, que acreditaram no decorrer e que estão conosco até hoje. Só para fechar essa ideia, até mesmo, né, de quem apoiou o projeto ali desde o início, vocês, né, têm várias parcerias ali estratégicas, né? A gente queria, né, também que vocês comentassem um pouquinho sobre elas, né? As alianças ali, chave, né, que é para a realização do evento também. Sim, a gente entende ali que as alianças estratégicas são pontes, né, que a gente construiu justamente para ajudar ainda mais a levar esse processo para a mídia, né? A gente tem ali alianças estratégicas como a revista Let's Go Bahia, né, que é uma revista extremamente renomada, tem várias matérias importantíssimas ali e um cunho bem relevante para o processo organizacional, o processo empresarial. Eles estão conosco ali como a revista oficial do evento. Temos o portal Relata Bahia também, é um portal onde abrange ali os principais assuntos da Bahia, né? Estão conosco na divulgação de release, de fotos, de imagens, né, de vídeos do nosso evento.
Então, o Relata Bahia está nesse sentido aí de portal oficial do evento. Além do Relata Bahia, a gente tem a instituição das obras sociais de Irmã Dulce, é uma instituição que a gente sente muito orgulho de comentar e trazer essa aliança, por entender o processo de governança de uma pessoa que não teve base nenhuma, né, inicial, para poder tocar uma organização que só cresce, né? Então, é uma referência para a gente, inclusive, de instituição, que é a nossa instituição oficial. Além disso, a gente tem a Band, né, como TV oficial, e a Band News como rádio oficial do evento, né? Eles vão estar ao vivo, né, no dia do evento, em transmissão, fortalecendo ainda mais esse impacto que o Job Congress vem trazendo, né, a nível nacional e internacional também, na telinha aí das pessoas que estão nos acompanhando. Inclusive, deixo aqui o meu muito obrigado a todos que apostaram, né, a todos que estão conosco nessa empreitada. Olha, só ressaltando, né, o orgulho que a gente tem das obras sociais Irmã Dulce, estarem conosco, né, deles estarem conosco nesse evento, porque, assim, essa parte composta, né, as pessoas que compõem a gestão das obras sociais fazem jus ao nome, tá, gente? Eu estou falando em todos os sentidos, porque desde o início, né, tanto o Sérgio quanto o Antônio, eles sempre foram muito, assim, receptivos, né, em relação a... Nos receberam lá nas obras, né? Sempre, desde o início, ouviram nossa proposta, entenderam e apostaram nessa questão do nosso tema. Então, assim, deixar aqui nosso agradecimento, com muito orgulho, né, que temos as obras sociais de Irmã Dulce. A Cláudia também, como a Lori falou, da rádio lá de Conquista, uma querida, uma fofa, né, desde o início. E, assim, eu encantada com o pessoal da Band, muito simpático, né, todo mundo, o Noé e o Felipe, que foi quem fez a entrevista comigo. E não só eles em si, mas todo mundo que faz parte ali da Band como um todo, os outros apresentadores que nos receberam muito bem. Então, assim, deixar nosso agradecimento a todos vocês que estão conosco e só gratidão mesmo. Filha, a gente vai estar em Salvador nos dias 6 e 7 de agosto, estreando a primeira vitrine internacional de governança corporativa da América Latina. Então, aqui eu deixo os meus agradecimentos também para a nossa agência patrona, que a Nathalie Martins está aqui como representante também, diretora da NR Marketing, é quem faz tudo funcionar nos processos de site, nos processos de redes sociais. Temos também o Rômulo, que está de bastidores, mas também que faz acontecer todos os nossos processos de gravações. Vai estar conosco no próximo bloco, né, na próxima quarta-feira, falando aí um pouco sobre educação, junto com outros convidados que vão estar com a gente. Então, assim, só agradecer, aguardo vocês para acompanhar a gente nas próximas edições e também para seguir aí as nossas redes, o nosso site, o nosso Instagram e acompanhar na íntegra, né, o que vem acontecendo aí nesse projeto que só cresce. Então, muito obrigada aí a todos.